Sejam bem-vindos ao Crânio de Ferro. Eu sou Tainá, professora, pesquisadora e... This is Sparta! Hoje nós vamos falar sobre a Guerra do Peloponeso. Vamos voltar muitos anos no passado, diretamente ao século IV a.C. Atenas, a principal cidade-estado da Grécia, tinha a liderança da Liga de Delos. A Confederação de Delos era uma união das ilhas do Egeu, Ilhas Cicladas, Lesbos, Quios, Samos, Rhodes, Trácia, Calcídica e a maioria das cidades gregas ao oeste e ao sul da Ásia Menor. As cidades deveriam fornecer navios e fundos que formariam um tesouro comum administrado por tesoureiros atenienses. Isso tornou a Liga de Delos os dominadores do poder marítimo na região. Para se ter uma ideia, durante este período, Atenas possuía uma frota entre 300 e 400 belonaves. Seus navios de guerra possuíam 3 ordens de remo, chamados triere, com medidas médias de 50 metros de comprimento e 7 de largura. A triere possuía um mastro à vela, mas nas manobras em batalha eram feitas apenas com os remos. Em média, haviam 170 remadores e 30 outros soldados para o manejo do barco. Os remadores eram pobres, sem renda, remunerados para servir a marinha, o que significava um imenso contingente de até 40 mil homens pobres, que constituíam uma das principais forças de apoio a todo tipo de aventura militar. Em contrapartida, Esparta, também uma grande cidade-estado da Grécia, liderava outra confederação, chamada de Peloponeso, que era composto por Esparta, Tebas, Siracusa, cidades da Sicília, Pérsia e Macedônia. Eles eram conhecidos por ter um exército bem treinado e imbatível em terra. O grande estopim da Guerra do Peloponeso foi a política. Atenas acabou se tornando a mais rica e poderosa cidade da Grécia, e seu sistema democrático de governo estava sendo amplamente copiado, para o alarme das oligarquias tradicionais como as de Esparta. Reunindo seus aliados, Esparta e a Liga do Peloponeso foram à guerra contra Atenas e a Liga de Delos. Dessa maneira, a Guerra do Peloponeso acabou sendo conhecida por envolver grande parte dos estados gregos. Anteriormente, as guerras entre Esparta e Atenas aconteciam mais rapidamente, com alguns reencontros de infantaria e poucos combatentes, sem grandes estratégias e investimentos logísticos, com caráter simples e com seu fim a depender de cadências pela fome ou fuga de uma facção. A Guerra do Peloponeso foi ao contrário, envolvendo milhares de combatentes, com várias estratégias e investimentos exorbitantes. Sendo assim, a guerra acabou se estendendo por 27 anos, de 431 a 404 a.C. Todo esse tempo de guerra causou uma crise econômica e o empobrecimento de toda a Grécia Antiga. Em 405 a.C., um dos generais espartanos conseguiu capturar toda a marinha ateniense. Com a linha de abastecimentos de alimentos cortada, Esparta impôs um bloqueio naval a Atenas, enquanto o rei espartano cercava a cidade por terra. Após 6 meses de cerco, esfomeada, Atenas se rendeu em abril de 404 a.C., tendo suas muralhas destruídas. O sistema democrático de Atenas foi derrubado e implantado um sistema de governo autoritário que ficou conhecido como Tirania dos 30, devido à sua formação, que envolvia 30 oligarcas. Com o fim da guerra, Atenas perdeu seu poder na península e instaurou-se a hegemonia política e econômica de Esparta, que tinha um sistema voltado para o fortalecimento militar. Os oligarcas acabaram com a Confederação de Delos, entregando todo o resto da fronteira para Esparta. A democracia, no entanto, foi reestabelecida em 403 a.C. Para os dias de hoje, as narrativas sobre a guerra são importantes, pois foi com ela que nasce a história. Segundo pensadores do século XIX, a história nasce com Tucídides, pois ele afirmava que as narrativas não deveriam tocar as pessoas que ouviam, gerando lágrimas e emoções, mas sim contando o fato em si, como consta no texto de Jean-Marie Ganeban, O Início da História e as Lágrimas de Tucídides. Bom, pessoal, por esse motivo, a Guerra do Peloponeso é considerada a grande guerra do mundo antigo. Isso me lembra uma outra guerra que aconteceu 24 séculos depois. Mas fica para uma outra vez. Até mais! Bye!
mais curiosos. Em 430 a.C., bem no começo da guerra, enquanto o exército espartano fazia a primeira tentativa de sítio à cidade de Atenas, milhares de camponeses se amontoaram dentro de suas muralhas. Subitamente, uma peste se instalou entre a população. Ela causa febre, inflamação nos olhos e na garganta, o que provoca um hálito podre, refluxos de bile, calores terríveis, insônia e convulsões violentas. Se sobrevivesse, o pobre coitado ainda tinha que suportar uma diarreia aguda e conviver para sempre com marcas no corpo. Em poucas semanas, milhares morreram, e estranhamente, nem os cães nem os urubus se alimentavam dos corpos que estavam amontoados nas ruas. Que doença seria capaz de tamanha desgraça em plena guerra do Peloponeso? A resposta veio agora, 24 séculos depois. Pesquisadores da Universidade de Atenas acabaram de descobrir que foi a febre tifoide a responsável pela tragédia que resultou em 30 mil mortes, número 2 vezes maior que o de atenienses mortos em batalha durante toda a guerra. Partindo de relatos do historiador Tucídides, Manolis Papagrigorix e sua equipe examinaram o DNA de bulbos dentários de esqueletos encontrados na cova de Carameicos, datado de 430 a.C., e descobriram que a vilã foi a bactéria Salmonella typhi. A peste matou cerca de um quarto da população total da cidade e criou um estado de caos nunca antes visto. Ela afetou tanto os costumes dos atenienses que eles, contrariando os hábitos religiosos de cremarem os corpos, se viram obrigados a enterrar seus mortos em covas coletivas como as de Carameicos. Nas palavras do próprio Papagrigorix, o funeral foi conduzido em um estado de pânico em uma cova com poucas oferendas, o que parece razoável se você considerar que milhares de corpos jaziam pelas ruas. Mesmo não sendo um fator decisivo na guerra, a epidemia foi o primeiro grande revés de Atenas na guerra. Produziu um imenso choque moral para seus supersticiosos habitantes e os privou da liderança insuperável do governante Péricles, vitimado pela doença.